tripulantes! Hoje, no episódio especial do Mooncast, estamos aqui na nossa frente com uma maestra dos projetos. Você que tem empresa de marketing, que empreende, que quer fazer uma obra na sua casa, precisa saber dessas informações sobre gestão de projetos. Para quem não conhece nada sobre isso, já fica até o final do episódio que quem vai explicar pra gente vai ser Maiara Aguilera! Oi, Pepe, tudo bem? Finalmente, seja bem-vinda ao Mooncast. Sou uma fã do Mooncast, né? Assisto, acompanho desde o princípio. E sempre que possível, estou aqui no estúdio, assistindo ao vivo. Ela assistiu todos os episódios. É verdade, é verdade. E é um prazer estar aqui hoje. Vou conversar sobre projetos, sobre marketing, sobre growth e tudo mais. Eu acho que é um papo muito necessário, porque as pessoas, elas veem o bolo pronto, mas não sabem como é que foi, como foi trabalhoso para chegar naquele bolo, para chegar nesse projeto. Para chegar nesse projeto. E a Má, gente, para quem não está entendendo nada, ela trabalha aqui dentro da Atar, né, que é o lugar onde nos recebe, né, recebe aqui os convidados do Mooncast toda semana. E a Má tá com a gente desde a primeira temporada, sempre organizando tudo, sempre ajudando a gente. Ela que fez, inclusive, ela que abriu essa porta pra gente. Então, hoje a gente vai bater esse papo com uma pessoa que, além de amiga, além de abrir essas portas, ela é extremamente competente e por isso que ela tá onde ela tá, né? Eu agradeço e fico contente aí de a gente poder sempre colaborar com vocês. A gente vê muito valor, né, no que o Mooncast é e em toda a proposta que vocês apresentam, né, que não é só o podcast, mas todas as conexões e que o network é muito importante para o nosso trabalho, né? A gente trabalha com assessoria de growth marketing. Então, nesse meio, quanto mais contatos de pessoas confiáveis você tem, mais fácil vai ser de você conseguir gerar valor para o seu cliente, criar conexões, enfim. Mas hoje estamos aqui para falar de projetos, que é uma coisa que bateu no coração, né? Eu sempre soube que era a área administrativa, que era a área de organização das coisas, né? É engraçado como isso surge naturalmente, né? Uhum. Porque eu era criança que queria organizar a brincadeira. É mesmo? É. Então, assim, não, quem vai primeiro, quem vai por último. E aí a gestão de projetos veio, né? E acabei estando aqui na agência desde da concepção e a gente foi entendendo isso era necessário para gerar valor para o nosso cliente, que no final das contas é isso que o projeto faz, gera valor para o cliente, né? Isso é muito legal, Má. Antes da gente entrar totalmente em projetos, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória. Porque você já conhece o Alex desde o início. O Alex, gente, é um dos fundadores aqui da Atar. Tá? Você conhece o Alex desde o início, desde antes. Como é que foi essa trajetória? Primeiro conta a trajetória da Maiara, depois a gente fala sobre trabalho. Cara, quando eu conheci o Alex, eu trabalhei na área comercial durante um bom tempo, fui supervisora, vendedora, então eu trabalhei nessa área comercial e nisso eu me encontrei, fiquei como gerente durante algum tempo e apareceu uma oportunidade por indicação de um amigo para me vir trabalhar, na época, na empresa que não era a TAR. Tinha outro nome, era outra segmentação dentro de franchise. Então, a gente trabalhava na área comercial, mas criando ali toda a parte de formatação de franquias e tudo mais. Aí, conheci o Alex, nessa época. Isso vai fazer 7 anos. E entrei. Só que eu acho que eu te contei que deu tudo errado quando eu vim para cá, né? Eu vim para ser gerente, né, de uma marca. E, no final das contas, a empresa em si, ela tinha uma concepção diferente, eles queriam que quem fosse o gerente da empresa, da loja, no caso, fosse o próprio vendedor responsável, que é o que a gente chama de VR, né? E aí deu tudo errado. Aí o Alex falou, meu Deus, o que eu faço com essa moça agora? Porque eu tirei ela do trabalho dela, né? E agora ela tá aqui comigo. E aí o Alex foi aos pouquinhos me passando algumas coisas. Engraçado, né? Porque a primeira coisa que eu fiz aqui, eu lembro até hoje, ele falou pra mim, olha, eu quero montar, junto com a minha esposa, uma escola, uma brinquedoteca. Eu queria que você fizesse uma apresentação disso para mim. Isso foi as informações que ele me deu. E aí eu fui lá, montei uma apresentação assim, assado, e isso virou uma escola. Essa escola existe há 5 anos, inclusive. Caramba. É uma escolinha. Eu estava lá ontem, inclusive, fazendo captação externa com o meu time aqui. Então, ele começou a ir colocando as coisas na minha mão, e com 1 ano e meio, mais ou menos. Então, assim, nunca me importei com cargo. Então, para ser gerente, não, o que importa para mim é que eu vou entregar de valor no final. E comecei a lidar com vários clientes da agência, né, pessoas que eram pessoas ali muito relevantes e tudo mais. Isso fazendo desde a parte de comunicação até a parte de organização dos projetos e tudo mais.
E aí, na época, nem sabia o que era gestão de projetos, gente. Então, tô falando que eu vim do chão de fábrica ali, do comercialzão, e sabia que era da parte gerencial. E aí, falei, putz, acho que vou pensar numa faculdade ali de gestão comercial. Aí fui para a faculdade e falei, não é isso não. É gestão, mas não é comercial. Aí, alguns meses depois, eu conversei com o Alex e falei, Alex, eu queria fazer um estudo ali e tal, separei essas faculdades aqui, FGV, e daí para cima, na área de administração. Aí, comecei a fazer o processo gerenciais e, nessa época, ele falou para mim, olha, eu gosto muito do que você faz aqui comigo e eu queria te promover a coordenadora da empresa. Ó! E aí, meu Deus do céu, como assim coordenadora da empresa? Porque aí aumenta a responsabilidade, aumenta tudo. E aí a gente teve aí 2 anos, né? Eu fazendo a parte de tanto estudo quanto a parte de entender. Nesse meio tempo foi quando começou a entrar um marketing aqui na empresa e, de fato, começar a se transformar numa empresa de marketing. E eu não tinha know-how nessa área, não tinha nada. Vamos estudar também, né? Terminei essa formação e descobri a gestão de projetos nesta formação. E eu falei, cara, é isso aqui. É isso aqui que eu quero fazer na minha vida. Aí terminei e já fui para uma pós-graduação de gestão de projetos. Já encaixei uma coisa na outra. E veio muito a calhar porque foi exatamente o momento que a gente fez a virada de chave na empresa e saímos de uma empresa que era uma empresa multissetorial para virar, de fato, uma assessoria de marketing, né, que tem como aí sua principal estratégia o growth. Então, eu fui colocando tudo que eu estava aprendendo dentro do escritório. Aí foi engraçado que eu falei assim, olha, eu sei que eu sei fazer isso, eu só não sei o que é isso, conceitualmente, entendeu? E aí você vai estudar, né, os grandes administradores, a parte de gestão de projeto, e aí a gente vai começando a ganhar esse know-how, ganhar corpo e tudo mais. E aí estamos aqui hoje, nesse meu tempo a gente se conheceu, isso faz o quê? Uns 2 anos? Uns 2 anos e pouco. Quase 3, né? Por aí. E aí a gente se conheceu, e mais toda a galera que está aqui com a gente, tem gente que acompanha a gente até antes também da empresa fazer essa virada de chave. Mas foi nesse lugar que eu me encontrei e aí eu comecei a fazer várias conexões com várias pessoas e o marketing ele veio como uma cereja do bolo, vamos colocar assim, né? Então, hoje a gente estuda infinito, assim, lifelong learning. Não tem como você parar de aprender. Você tem que continuar aprendendo o resto da vida. Então, essa é mais ou menos a minha história de como eu, né, vim, não tinha nem cargo e hoje a gente está aqui nessa parte. Mas é o famoso caminho que o caminho se abre. Eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para essas profissões do futuro mesmo, né? Sim. Porque quando a gente pensa no leque de profissões que a gente tinha na escola, né, perguntava, o que você vai ser quando crescer? Quais eram as opções que você tinha? Médico, advogado, engenheiro, Sim. né? Quando não sabe o que vai fazer administração. Exato. Mas aí não sabe o que vai fazer, né? E era muito isso, a veterinária, né? Aí o piloto de avião. E aí agora tá se abrindo, né? E não que tenham surgido agora essas profissões, mas a gente percebe que tem vários cargos que estão surgindo e vários cargos que estão desaparecendo, Sim. né? E a gente percebe isso conforme a demanda. Não, a gente pensando... A gente vive hoje no mundo BUNny, né? Que é o acrônimo, a gente falava muito de mundo VUCA, mas hoje é um mundo ansioso, de incerteza e tudo mais. E aí, o que isso traz pra gente? Se a gente ficar pensando hoje, né? A própria questão vamos pensar assim, disrupção da inteligência artificial e tudo mais. Você fala, eu vou perder meu emprego. Só que, na verdade, a gente tem que pensar que os empregos dos nossos filhos nem existem ainda. Entendeu? Vai existir, a gente nem sabe o que vai ser daqui para frente. Agora, o que eu posso falar é que assim, a gestão de projeto permeia tudo isso, porque é que nem a gente estava conversando antes, ela serve para você fazer a festa junina na sua empresa, para você fazer um projeto de branding, para você fazer um funil de captação, ou para você construir um carro, ou para você construir uma casa, né? Então, é uma matéria, vamos colocar assim, que todo mundo faz, só não sabe o que está fazendo, que era o que eu fazia antes, entendeu? Porque, pelo que eu estava me explicando, e aí eu quero que a gente explique melhor aí para quem está nos assistindo, todo mundo precisa gerir algo dentro da sua empresa, não importa o que você faz. Perfeito. Né? Normalmente, aqui na Antar, a gente puxa até para o marketing, porque é algo que todo mundo precisa, gente. O marketing mais antigo do mundo é o boca a boca e agora o digital é só uma maneira de exponencializar esse tipo de marketing. Mas não é somente para marketing, né, que a gente fala de gestão de projetos. Tudo que você vai fazer na sua vida é um projeto. Perfeito. Você vai casar? É um projeto.
Você está exato. projetando algo. Se você está projetando algo, é um projeto. Então, explica pra gente o que uma profissional que gere um projeto, o que você faz exatamente? Perfeito. Acho que assim, só para dar uma contextualizada, às vezes a pessoa confunde o que é o processo e o que é o projeto. Processo e projeto, tá? Porque São duas coisas diferentes, diferentes. que assim, ó, pensa o seguinte, vamos fazer o exemplo do carro, igual a gente está falando, né? Fui lá e criei um carro. O carro é um projeto. Ó, tem aqui a parte elétrica, tem a carroceria, tem o design do carro. E no final de 6 meses você me entrega esse carro pronto. Isso é um projeto, certo? Certo. Tá prontinho esse carro, foi para a loja para vender. O projeto acabou nesse momento. Por quê? Porque um projeto ele tem início, meio e fim. Então, um projeto começa e termina. Ah, mas depois eu tenho a manutenção desse carro, né? A cada 6 meses, a cada 1 ano, isso é um processo. Por quê? Porque o processo ele se repete, ele é cíclico, né? Então você tem tipos de processo, né? Intersetorial, setorial, enfim, aí já é uma coisa mais abrangente dentro dessa parte. Mas você tem o projeto e o processo. Existem processos dentro do projeto? Sim, porque você precisa dos processos para que eles aconteçam as coisas dentro do projeto, no contexto geral. Hoje a gente fala muito, e eu acho que as agências de marketing, falando especificamente aqui do nosso nicho, elas estão olhando para isso com outros olhos e hoje eu já vejo gerente de projeto em várias empresas, né? E tem outras que não. Quem faz esse papel é um gestor, né? O gestor da área, o próprio CMO. Um head. É um head, e ele faz esse papel de ser o gerente. Então, o que o gestor de processos e projetos, no caso, né? Projetos primeiro, faz? É o seguinte: a gente primeiro determina o que vai ser entregue. Com base nisso, eu preciso entender como que isso gera valor para o meu cliente. Né? A gente tem o PM Book, que é um baita livro, assim. Tem o... Como que é o nome daquele documento daquele livro que os advogados têm? Vadimeco. Vadimeco. Pensa no Vadimeco dos gestores de projetos. É isso. É o PM Book. É o PM Book. Então, o PM Book ele tem várias edições, a gente está na 7ª edição. E aí lá tem todas as boas práticas de projeto. Então, você pensa o seguinte, tem o gestor que ele vai estar olhando para isso, pensando, pô, tem que deixar tudo bonitinho, igual tá do PMO, e tem os que vão estar olhando para coisas mais novas, mais modernas, né? O próprio Agile, né? O próprio trabalho ali de metodologias ágeis, que você tem várias terminologias. Então, a gente tem, primeiro, metodologias preditivas, que são as mais clássicas, Waterfall, Prince, e por aí vai, que você planeja todo o projeto e entrega para o cliente, né? E aí você tem a parte da agilidade, que é mais nova, que tem um muito conhecido, Scrum, Kanban, tudo isso faz parte de metodologias de gestão de projetos, ou seja, todo mundo usa. Se você usa o Trello, se você usa o Asana, se você usa o Notion, se você usa o Monday, tudo isso são ferramentas da gestão de projetos, né? Então, Notion também. O Notion também. Se você gerencia o projeto, você entende, primeiro, a mentalidade de projeto, né? Que é isso que a gente está falando, onde eu preciso saber o que eu vou entregar que vai gerar valor para o meu cliente no final. Eu determino a metodologia que eu vou trabalhar. No nosso caso, geralmente, o Scrum e o Kanban, porque são os mais adequáveis, mais fáceis de trabalhar. E também incrementais, ou seja, eu consigo colocar coisas novas no meu projeto, né? Posso fasear ele, posso fazer ele em camadas, né? Primeiro eu entrego um pedacinho, quando eu finalizar esse pedacinho, eu entrego outro pedacinho. E depois disso, eu tenho os meus documentos que vão garantir a entrega daquilo que foi planejado. Eu tenho as pessoas responsáveis, quem vai fazer cada pedacinho desse projeto. E nós temos também depois as cerimônias. O que são as cerimônias? São os pontos de contato que eu tenho com a minha equipe ou com o meu cliente, com o meu stakeholder, meu patrocinador, para que ele consiga entender o que eu estou fazendo, que fase que eu estou, que eu vou entregar. As reuniões. As reuniões. Né? Então, vamos colocar na prática como que é meu dia a dia. Faço a reunião com o cliente, entendo qual que é o serviço que a gente vai entregar para ele. Né? Olha, esse cliente ele quer um funil de captação. Aí nós vamos fazer o quê? Primeira etapa, entender qual que é a estratégia. Explica o que é um funil de captação. Eita, vamos voltar. Vamos lá. O funil de captação é uma estratégia, né? Uma estratégia de marketing digital, onde eu vou... Captar leads. Nesse caso, a gente está falando de aquisição de clientes. Ou seja, eu estou pegando pessoas interessadas no meu produto, né? O meu serviço é gerar esse interesse para que elas queiram clicar, né? E ser direcionada para fazer um cadastro e me passar os dados para que eu entre em contato com ela no futuro. No caso, meu cliente entre em contato com ela no futuro.
Então, qual que é o que é o funil de aquisição? É eu entender qual que é a dor, né, para aquele produto ou serviço, aquela solução que eu vou oferecer. Entender nessa dor, eu crio uma estratégia. Essa estratégia vai envolver um copyright, que é a pessoa que vai escrever para mim, né, escrever um texto publicitário, um texto com vários ganchos, gatilho mental e tudo mais. Depois, eu crio lá uma peça de design, crio um vídeo, né, que a nossa videomaker, a Lola, está fazendo aqui. Essa gravação faz também para a gente todos os vídeos de anúncio. Aí eu vou entregar todos esses anúncios na mão do meu gestor de tráfego, que é o cara por trás, com a inteligência também, né, que vai dar continuidade na estratégia que foi definida, e ele vai fazer a gestão dessa estratégia, otimizando essa campanha, entendendo se aquele criativo está trazendo o público esperado ou não, quais são as alterações que a gente tem que fazer. Aí você muda copy, você muda design, você muda vídeo, carta de vendas, landing page. Então, o funil de aquisição inclui todos esses itens baseado em uma estratégia. E a nossa estratégia aqui na nossa assessoria é o Growth Market 5.0, que é uma proposta baseada no Market 5.0 do Kotler, né? A gente sabe que a gente já está indo para o 6.0, mas a gente trabalha aí com as bases sólidas do marketing, né? E Kotler, pai do marketing moderno e da administração, porque o marketing é uma matéria que surgiu na administração, viu? Então, tá tudo ali, tá tudo casado, né? Antes vocês estudavam marketing e administração juntos. Então, funil de aquisição é isso. Beleza? Acho que deu para entender. Deu para entender super bem. Tá, gente, é um funil que vai trazer gente, vai trazer cliente para o seu negócio, tá? Baseado em estratégias que são feitas de processos. Também. Né? Tá. Mas o que é importante colocar, né? Quando a gente fala Só fazer um parênteses rapidinho para a gente não perder aqui o principal. Quando a gente fala do growth, que é a nossa estratégia, qual que é o diferencial dessa estratégia, né? É que ela encontra uma alavanca para o crescimento, para a escalabilidade. Então, a ideia é: putz, encontrei aqui o criativo que fala X coisa e esse criativo está me gerando muitas pessoas interessadas. Ó, essa alavanca que a gente encontrou. Agora a gente pega essa alavanca, a gente cria outras coisas bem próximas dela, uma variabilidade de criativos e tudo mais. Para quê? Para que a gente consiga atingir mais pessoas que também olharem esse criativo e falem: putz, isso aqui é interessante para mim. Né? Então, a mentalidade do growth é uma hipótese, na verdade, né? Vou colocar aqui a gente trabalha com uma ferramenta que é o PDCA, né? Então, você planeja, você faz, você checa se aquilo deu certo e aí depois você implementa isso. Se não der certo, você repete. Você faz um loop, né? Então, o PDCA e o pensamento de growth, essa estratégia de growth, ela está muito ligada. Por quê? Porque a gente faz uma observação, dessa observação cria uma hipótese, que é como se fosse um cientista, né? A gente chama de cientista do growth. E, a partir disso, eu crio a minha campanha e testo essa campanha. Deu certo, encontrei a alavanca, agora eu escalo a alavanca. Então, basicamente, a nossa proposta de valor é essa, né? Mas voltando lá para projetos, igual a gente estava falando, eu já me perdi, porque a gente estava falando de aquisição. Lá. A gente entendeu o que é o funil de vendas e o que a Atar faz e qual que é o que é o growth, né? Porque é o crescimento onde você vai focar toda a atenção naquilo que você testou e deu certo. Perfeito. Deu certo, eu vou focar aqui. Deu errado, eu descarto o que eu testei, né? É basicamente isso. E aí, você faz, para que isso aconteça para o cliente, você faz um projeto com começo, meio e fim. Perfeito. E aí, você vai estruturar cada fase desse projeto e cada um da equipe que vai participar desse projeto. Então, eu fico brincando que é a maestra, mas é isso, né? Cada um da equipe é responsável pelo seu instrumento, perfeito, mas ao todo vai trazer a orquestra. A orquestra vai tocar de acordo com o que a Má vai reger ali. Então, exato, agora fala um pouquinho sobre como você rege essa orquestra. Então, aqui no escritório, a gente tem um time bem amplo aqui. Então, a gente tem toda essa galera que eu comentei aqui, o copyright. Eu sempre filmo, né? aqui todo mundo sabe o tamanho da radar. Exato. Aí tem o gestor de tráfego, tem o design, tem o web designer, tem o programador, enfim. Então, a gente cria isso. Eu trabalho com uma ferramenta específica aqui, que é o eKite. Pode patrocinar a gente, eKite, tá bom? Se estiver assistindo, obrigado. Trabalhamos com o eKite. O eKite é uma ferramenta que tem toda a parte da construção de projeto e a visualização de um projeto lá dentro. Então, eu tenho muitos pontos de contato com o meu cliente, né? Então, pensando aqui, eu tenho uma rotina diária, onde eu faço as minhas dailies, a gente pega as demandas que tem de cada cliente. Daily é a reuniãozinha do início do dia. Início do dia, para a gente organizar e para a gente entender também o que foi um problema, o que virou uma barreira.
Mas eu não consegui avançar na cópia desse cliente porque está faltando um item X aqui. Uma prova social. Uma prova social. Está faltando definição do ICP, que não foi feita ainda pelo nosso estrategista, tal. Se bem que isso não acontece porque o ICP vem antes, mas pode ser qualquer coisa nesse sentido. E ali a gente já pega, né, derruba essas barreiras, as dificuldades, para que a gente consiga entregar. Então, eles têm lá um backlog, onde tem todas as atividades do dia, e eu tenho também os novos projetos entrando. Então, tem a reunião com os clientes, os kickoffs, a gente vai entender o que está acontecendo com aquele cliente, por que ele precisa da gente para uma solução viável. Mas o que eu posso falar para você no geral? Qual que é o problema de todo cliente? Vender mais. Às vezes ele vai vender mais para o mesmo cliente, que é aquisição, né? Ou, aliás, que é monetização, né? Ou ele quer vender mais para novos clientes, aí aquisição. Então, a gente vai entendendo isso, vai colocando. Então, ao longo do nosso dia a dia, a gente vai fazer essa reunião, vai fazer toda essa parte de coordenar a equipe e depois a equipe tem aí autonomia para seguir e fazer. E a ideia é que eles façam esse autogerenciamento e entreguem, né, o melhor, cada um aqui é especialista no que faz, e depois a gente se encontra no finalzinho da sprint, né, que é essa corridinha que a gente define ali, às vezes de uma semana, às vezes de 15 dias, isso depende da complexidade do projeto, para que a gente consiga entender onde a gente está e avançar. E nesses momentos também a gente entra em contato com os nossos clientes. E aí a gente tem dos nossos pilares aqui é a comunicação com o cliente. Sim, né? eu ia muito falar sobre isso, porque eu já ouvi feedback sobre isso. Inclusive, aqui nessa mesa, teve uma cliente de vocês que falou, que elogiou muito isso. O quanto vocês eram claros na comunicação, enquanto vocês davam uma satisfação, explicar o que está acontecendo, conversar com o cliente mesmo, não deixar a pessoa no escuro. Porque o cliente normalmente não tem essa expertise toda, até porque se tivesse, não contratava vocês, né? A gente pensa assim que a parte difícil fica com a gente. Para o cliente, ele tem que entender o que eu estou fazendo e o que vai gerar o valor que ele quer no final. Mayara, eu quero vender mais. Quero vender mais para o público XYZ, hoje eu vendo tal. O que você vai me apresentar de solução? Olha, a solução que a gente tem é a solução XPTO, e a gente vai demorar tanto tempo para te entregar e vai custar tanto, e as pessoas que vão trabalhar são essas pessoas, eu vou ter contato com você aqui, você vai aprovar aqui, e a gente vai manter a comunicação com você muito próxima. Basicamente, Pepe, a gente tem um high touch com todos os nossos clientes. Então, normalmente, quando você olha para essa parte de definição, eu não trabalho só com gestão de projetos, né? Eu trabalho muito a parte da concepção da empresa num todo ali, quando a gente fala da parte organizacional e tudo mais, e gosto muito de fazer essa parte. Então, você tem algumas definições. Então, normalmente, o que é definido? Se é high touch, tem que ser um high level de pagamento, né? O high touch é que tem mais contato com o cliente. Se é um low touch, vai ser um low price, entendeu? Porque o tempo, né, que é a moeda mais valiosa do mundo. Quanto tempo que esse cliente vai te demandar? Se esse cliente quiser uma reunião todos os dias de 2 horas, você vai deixar de fazer tal coisa. Dá, depende de quanto ele pagar. Né? Então, mas qual que é a nossa definição aqui? Isso, pra gente, é um valor da empresa, que a gente manter um máximo de nível de contato com o cliente, se possível, todos os dias. É que tem coisas que não faz sentido eu falar todo dia, que aí é um exagero. Nem o cliente tem tempo também para poder falar comigo todo dia. Mas é muito importante ele entender o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque eu só entrego o valor para ele como agência no final, se ele entender o que eu faço. Se no final eu só entregar para ele lá aquele funil lindo, maravilhoso, e o cliente chegando, que é o cliente ideal, ele vai falar: Mayara, nossa, excelente, o trabalho de vocês é muito bom. Ótimo. Só que se ele entender todos os passos que eu dei para chegar nisso, ele vai falar: o trabalho de vocês é muito legal porque vocês são competentes em fazer o que vocês fazem, entendeu? Não é por sorte, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente está falando de marketing, falando do digital, a gente sabe que existe um monte de guru, um monte de gente que vende soluções que não fazem sentido nenhum. Mas por que o cara vende isso? Porque as pessoas, elas querem acreditar que tudo é fácil. Né? Então, assim, o que é complexo tem que ser tratado como complexo. O cliente não precisa entender toda a complexidade, ele tem que saber que é complexo. E o que é simples tem que ser tratado como simples, né? Então, eu falo que eu sou essa pessoa que, assim, eu gosto de burocracia, porque a burocracia, ela veio para ajudar a gente a fazer as coisas da coisa do jeito certo.
Mas o problema é que as pessoas pegam a burocracia e transformam num bicho de 7 cabeças, né? Mas quem tá falando isso? É a pessoa que adora processo. E que normalmente não é o que Ainda bem que acontece. existem pessoas assim no mundo, porque eu não gosto da burocracia. A Márcia contrata, eu falo, é isso aí. Não, a experiência disso é a gente tá trabalhando num projeto juntas aqui. Aí a gente falou, vamos fazer o projeto. Pepe, deixa que eu faço. Você só vê se tá tudo certo, coloca a sua parte e vamos embora. Organiza o negócio. Inclusive, antes de entrar aqui no Mooncast, eu sou a pessoa que eu chego aqui para conversar com todo mundo, eu não tenho pauta, não tenho nada, aqui é no flow, né? Aí a Má não, Tá ela aqui, já, ó. vamos ver, vamos decidir o que a gente vai falar. Ela já coloca tudo no papel, tudo organizadinho. E aí são perfis. E eu acho que um vai complementando o outro, eu acho isso muito legal, assim. E uma pauta que está aí, inclusive, que a gente queria trazer, né? É que 99%, é polêmica essa pauta, mas 99% das minhas clientes chegam para mim e falam, Pepe, eu não aguento mais agência. Sim. Eu não quero mais agência cuidando da minha rede social, porque eu só perco dinheiro com agência. O que você tem? Você, do lado de agência. Faz a defesa, né? Hora Vamos de se lá. defender, vai lá. Olha, o que eu posso falar para você? Eu acho que o nosso maior diferencial, de verdade, além da gente ter essa proposta única de valor, né, de trabalhar com o Growth Market 5.0, de estar olhando para o digital, a gente tem vários produtos, lançamento e tudo mais, mas é principalmente, Pepe, o cuidado com o cliente, o cuidado de entregar aquilo que foi combinado, contratado com a gente, e principalmente o interesse, eu posso falar que é a obsessão da gente em gerar valor agregado para esse cara. Por que eu estou falando para você? A gente não tem intenção de pegar um cliente que fica a gente 1 mês, 2 meses e saia da agência. A gente quer que essa pessoa entre, que ela fique com a gente e que, se possível, ela traga outras pessoas porque ela gostou muito do nosso trabalho, né? Que, inclusive, é o que CAC Zero é maravilhoso quando tem essa indicação e a pessoa vem. Mas, principalmente, a gente tenta olhar para tudo que acontece dentro da empresa do cliente. É um olhar 360, holístico. Não é que a gente vai operacionalizar tudo, mas a gente vai olhar tudo que pode ajudá-la a vender mais. Porque, no final das contas, essa é a nossa solução. Fazer você vender mais. Vou te dar um exemplo. Tem um cliente que está com a gente faz 4 meses e ele já está recebendo a quantidade de leads qualificados, estão dentro do ICP e tudo mais. E a gente identificou que ele está com uma grande dificuldade de fechamento de vendas. Qual que é o nosso papel como agência? Entender o motivo daquilo. Tá, então vamos lá, o funil chega, vocês fazem os criativos, vocês fazem alguma maneira de atrair esses leads. Perfeito. Os leads são pessoas, tá, gente? Pessoas interessadas naquilo, de acordo com o criativo, né? Aí as pessoas entram nesse funil e aí tem lá um caminho para essa pessoa trilhar até chegar na equipe comercial do cliente. Perfeito. Então, a sua parte como agente de marketing poderia, né? Não é que deveria, poderia terminar aqui. Perfeito. Porque estou te enviando muitos leads, só que não está rolando um fechamento. O fechamento é na equipe comercial. Exato. Que vocês têm um diferencial, que vai além disso. Então, qual que é a nossa preocupação, né? Vamos entender por que isso está acontecendo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer um cliente oculto. A gente precisa ser atendido. Cliente oculto, gente, é tipo... Como é que é o nome daquele programa do João Kleber? É o teste de fidelidade? Teste de fidelidade. O cliente oculto é tipo o teste de fidelidade. Eles fingem, eles se disfarçam de um cliente comum. Exato. E vão lá fingindo que chegaram através desse funil para conversar. Até é importante a gente falar isso, que a gente está testando, quando a gente faz isso, a nossa própria metodologia, a nossa estratégia. Porque ele tem que fazer exatamente a jornada do cliente que a gente planejou para que seja feito. Que, inclusive, é a que a gente faz para a gente mesmo também, né? Então, a gente vai lá e faz um teste. Vamos entender, vamos ver como que a gente foi atendido, qual foi qual que é a SLA, né? Qual que é o acordo ali, a gente sabe porque a gente está dentro, quanto tempo ele vai demorar para fazer o atendimento, o lead response time disso. Vamos ver o que ele vai falar para a gente, qual que é a proposta e tudo mais. Então, a gente faz toda essa jornada como se a gente fosse um cliente. Maravilha. A gente tem uma reunião com os nossos clientes mensal para falar de resultado. Então, vamos lá. Você colocou o investimento X lá no tráfego pago. A gente vai mostrar todos os indicadores, tudo que foi feito com esse valor de investimento e qual foi o ROI, o ROAS obtido. Tá, e aqui vai um insight que eu acho que todo mundo que investe em tráfego pago deveria ter. Mesmo que você fale, mas eu não entendo nada de tráfego pago, por isso que eu contrato uma agência. Não é. Você precisa entender
os medidores ali, as métricas, As porque só métricas de assim você desempenho. vai entender o seu resultado. Não é entender de tráfego pago, é entender da análise desses dados. E que não é algo difícil, tá? De se entender. Não, e a ideia da gente, na verdade, é deixar mais simples possível da pessoa entender. Uhum, Né? sim. Então, ó, você investiu R$ 10.000, o custo por pessoa foi tanto, o custo por leads, né, de clique e tudo mais foi tanto. Então, a gente faz isso da forma mais simples possível. Então, ó, entendi, né? O cara entrou, fiz lá com ele toda essa parte de cliente oculto, entendi. No final, quando eu faço a reunião no mês, o que eu vou lá? Eu apresento para ele isso. Falo, olha, a gente entendeu, né, que a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo com vocês, mas para a gente o objetivo final é quando vocês vendem, né? Eu entrego aqui, a gente fala que a gente leva a bola até a metade do campo e da outra metade do campo para frente quem faz o gol é o time do nosso cliente, mas a gente é sócio do nosso cliente, entende? Uhum. Quando ele vai bem, a gente vai bem. Olha, a gente notou que o seu concorrente, aí eu faço, antes disso também, um estudo de mercado, onde eu vou olhar o que o concorrente dele está fazendo, né? A gente já faz isso quando a gente faz a concepção da estratégia, mas a gente faz isso especificamente para poder mostrar para ele, né? A gente entende quais são os ganchos que essa pessoa está usando, a gente vai olhar a rede social deles. A gente trabalha com marketing de resposta direta para venda, só que a gente entende que o orgânico é muito importante. Então a gente vai lá olhar a rede social dele, que é a vitrine dele. Como é que está a rede social desse cara? Como é que está dos concorrentes dele, que a gente também já elencou na nossa estratégia? Olha, a gente verificou que tem esse ponto que pode ser melhorado e a gente pode ajudar vocês a melhorar. Olha, a apresentação de vocês comercial, ela não está uma apresentação comercial que atinge o objetivo esperado, ela não tem um pitch definido, ela não está seguindo uma cronologia que eu envolvo o cliente, que eu consigo saber qual é o principal problema dele e já colocar uma solução, né? Porque às vezes serviço tem essa questão da pessoa não conseguir produtizar o serviço, né? Então, assim, olha, a gente pode fazer para vocês uma nova apresentação comercial. Vocês acham que faz sentido? Faz. Ah, tudo bem, a gente vai fazer. A gente não cobra R$ 1 para fazer isso. Por quê? Porque a gente entende que isso faz parte do processo de vendas e que para ele vender, ele não precisa só da nossa assessoria e da nossa produção na parte de captação, na parte de atenção e tudo mais, engajamento. Ele precisa que a gente também, com a nossa expertise, assessore ele nessa parte de vendas. E a gente faz isso com os nossos clientes. Então, fico muito feliz, né, da doutora Karina ter vindo aqui, ter falado da gente, mas é a realidade. A gente quer fazer isso e faz isso com cada um dos nossos clientes. Tem cliente, gente, que não precisa, que ele já está muito bem estabelecido. Mas se ele não tiver, a gente está aqui para fazer isso, porque é isso que uma assessoria faz. Eu te mostro quais são as melhores práticas e algumas eu personalizo para você e outras eu vou te instruir como fazer. Né? Então, acho que a gente acaba abarcando tudo que envolve essa parte de vendas da empresa e acho que esse é o principal diferencial e que, você falou aí, por que as agências, né? Putz, porque esse problema é que normalmente eles entregam pontualmente, né? Aquilo e pronto. Aquilo e pronto. Então, a gestão de tráfego, acontece muito isso, gente. Acho que vou falar que os clientes provavelmente vão falar assim, não, pessoal, o problema é No comercial, eu estou no mandando comercial. lead. O problema é na equipe do cliente. E aí, infelizmente, isso a gente já entendeu que não é um problema nosso. A gente tem que junto entender qual que é a melhor solução, né? E aí também eu percebo um outro padrão, assim, em relação a custo. Eu vi uma postagem outro dia no Instagram que eu achei incrível. Que o cara falou assim, quanto custa ter um gestor de tráfego ruim? Quanto custa ter um copyright ruim? Quanto custa ter uma gestora de projetos ruim? Custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro. Porque o que acontece? Muitas pessoas veem postagens, até no Threads, outro dia eu estava vendo, da pessoa que fala assim, eu cuido do seu Instagram, faço todas as postagens, faço todos os vídeos, faço tudo isso por R$350. Daí vai lá o empreendedor, opa, 350 tá ótimo. Aí vem uma agência e cobra R$10.000. Aí fala, não, 350, por que eu vou pagar 10.000? Imagina, 350, tá ótimo. Só que essa pessoa de 350, não tô dizendo que ela é ruim, ela pode ser uma pessoa muito boa. Tá? Ela pode ser uma pessoa incrível. O que acontece é que com 350, quantos clientes ela precisa fechar por mês para pagar o mercado dela, que seja? Né? Não precisa nem pagar aluguel nem nada, eu só estou contando a compra do mercado.
Então, assim, é muito complicado, porque essa pessoa vai ter que fechar muitos clientes. Sim. E ela não vai te dar atenção. Ela não vai conseguir fazer um post direcionado para o seu público. Ela vai te entregar um modelo do Canva. É Ela isso. não vai ter um tempo de fazer um vídeo legal para o seu negócio. Porque não dá, é impossível. Então, às vezes, é melhor investir mais é e isso. receber mais do que pegar o dinheiro e colocar em alguém que não vai te entregar um trabalho legal. Então, quando a gente fala de projetos, a gente fala do triângulo de ferro de projetos. O que é isso? É o valor, né, que é o investimento, o tempo e o escopo. Esses são os 3 limitadores de qualquer projeto. Então, quando você tem... Como é que é? Valor, tempo e escopo. Isso. Tá. Por quê? Pensa o seguinte, eu tenho um escopo gigantesco. Só que aí, Pepe, eu tenho pouco tempo. Então, você vai me pagar muito. Entendeu? Por quê? Porque eu vou mobilizar o meu time para poder te entregar aquilo que é muito complexo em pouco tempo. Pepe, eu tenho... O que vale a pena muitas vezes. Sim. Porque se eu preciso começar a lucrar com esse projeto em um mês, vale a pena eu investir mais para conseguir mais dinheiro com isso. Então, também. acho que assim, o que acontece na maioria das vezes é que o empresário, ele acha que o digital faz mágica. E aí ele quer pagar pouco, ele quer rápido e ele quer tudo. Entendeu? E a gente tem, claro, né, que entender junto com os nossos clientes como que eu entrego tudo isso para esse cara? Ou se eu não consigo entregar. E a gente aqui é muito transparente quando chega um cliente que quer uma coisa que a gente não consegue fazer com qualidade, porque sendo gestora do projeto, também sou a guardiã da qualidade daquilo que está sendo entregue, do risco que aquilo, né, tem. Maestra e guardiã. Né? Guardiã. Eu tenho um dever, né, de poder falar para o cliente o seguinte, olha, eu entendo, né, isso antes do fechamento e tudo mais, né, porque geralmente o pessoal vem conversar com a gente do projeto antes de fechar. Eu entendo o que o cliente precisa, mas é importante você informar para ele o seguinte, eu consigo te entregar tudo isso, mas vai custar tanto e o tempo é tanto. Tudo bem para você? Tudo bem, então maravilha, a gente fecha. Olha, Mayara, ele está procurando valor, está procurando preço. Olha, então acho que não vai ser muito consistente, a cliente vai conseguir entregar com o que ele espera, porque ele quer que a gente entregue tudo num tempo muito curto e por um valor que não faz sentido para a gente. Então, a gente também, como empresa, né, a gente entende também, assim como o nosso cliente entende quem é o meu cliente ideal, a gente também entende quem é o nosso cliente ideal. Né? E hoje a gente trabalha com grandes players do mercado, tanto na parte de infoprodutos de lançamento, quanto na parte de gestão de growth, marketing e tudo mais. Né? Inclusive, indicações que a própria PP trouxe para a gente, que esse network maravilhoso. Né? Mas que, assim... é muito importante você ser muito transparente, muito honesto com o seu cliente. Eu acho que isso a gente consegue fazer muito bem. Eu posso falar para você, nenhum cliente nunca sai daqui falando, olha, eu comprei e não me entregaram o que foi prometido. Pelo contrário, a gente sempre gosta de fazer o over-deliver, que é o quê? Entregar mais do que aquilo que foi contratado. Sim. Nem sempre precisa, porque tem gente que está muito bem estruturado, já trabalhou com agências, já tem uma consciência muito grande do digital, e a gente entra, faz a nossa parte, ele faz a parte deles e show de bola. Sucesso para os dois. Eu vi uma pesquisa até no mercado que quanto mais high ticket for o cliente que paga um valor maior, mais ele não está olhando preço, ele está olhando economia de tempo. Sim. Porque essa pessoa que paga um valor maior, ela já está em uma condição em que ela percebe muito mais o valor do tempo dela e ela quer alguém que resolva o problema dela sem ficar ligando sem parar, porque ela não tem esse tempo disponível. Perfeito. Né? Então, a gente tem que focar mais nessa questão do tempo mesmo, de você dar as coisas mais mastigadas para o seu cliente. E daí vem muito com essa era de IA que a gente estava conversando ontem. Eu dei uma masterclass sobre isso. Eu acho que cada vez mais a IA ela veio para complementar o nosso trabalho. E aí tem uma coisa muito legal que vocês fazem, que eu quero muito mostrar isso para o mercado, né? Que é a questão operacional de IA. Né? Que eu não sei nem se fala desse jeito, mas eu vejo dessa maneira, então eu vou falar desse jeito, tá? Tá bom. Eu tenho muitos clientes chegam para mim e falam, Pepe, já entendi como é que cria conteúdo, já entendi o que eu tenho que postar no meu Instagram, já tá vindo gente, mas eu não tenho tempo de atender essas pessoas, eu não tenho tempo eu não sei fazer um anúncio, e aí eu não sei colocar meu infoproduto na plataforma, né? Isso acontece muito. E aí é uma demanda que é
extremamente operacional. Extremamente operacional. E outro dia eu estava aqui, né, até com o Felipe Almeida, que a gente recebeu aqui no podcast, e aí vocês estavam mostrando os robozinhos de vocês que atendem a galera. Conta um pouquinho pra gente sobre Sim, esses... a gente tá num momento de desenvolvimento de agentes, né? E aí a gente está desenvolvendo desde um agente que ele faz um atendimento como um SDR, né? Um pré-venda ali, até o que vai ser um de conversação, né? Que ele vai enviar as coisas, que ele vai mandar áudio, vai receber ligação. Então é um agente para cada coisa. É um agente que era o que eu tava falando ontem na Masterclass. Isso. Gente, não caiam nessa de pegar um agente de IA para tudo. Esse agente vai fazer até a faxina da minha casa. Não dá certo. Não, fora isso, tem que focar. Fora isso, a gente tem que cada um dentro da sua expertise, a gente vai trabalhando com inteligência artificial para cada um desses itens. Então, por exemplo, o meu design. Meu design vai lá fazer curso para aprender a fazer prompt para definir como que vai ser a imagem X e a imagem Y. Mas a ideia é a gente usar essa ferramenta para que a gente consiga entregar mais demanda, ou seja, mais quantidade, menos tempo, mas mantendo a qualidade, né? Então, a gente usa o ChatGPT, que todo mundo conhece, a gente usa o DeepSeek, a gente usa o Lovable, a gente usa o N8N, a gente usa o Cloud. Então, assim, tudo que aparece de novidade no mercado, a gente está testando. Funciona, não funciona? Mas esses agentes, eles estão interligados ao WhatsApp? Alguns sim, né? Alguns sim, outros são para ligação. Eles falam? Eles falam. Falam também? Falam, eles ligam para você e conversam com você. Eu vou entrevistar um agente desses. Ó, pra você ter ideia, a gente teve num teste que a gente fez, a gente pegou uma lista e a gente falou, ó, vamos fazer um disparo de mensagens para uma lista lá de, sei lá, acho que era, não sei se era 100 mil leads e por aí vai. 100 mil leads. A gente tem mais de 1 milhão. No WhatsApp? Vamos fazer um disparo e vamos fazer uma ligação. A gente conseguiu agendar 17 reuniões só com esse robô fazendo isso. Caramba! Pois é. Então, assim, a gente fica o tempo todo estudando, essa que é a verdade. Você está no mercado... Aí as reuniões são vocês. As reuniões somos nós, né? O nosso vendedor, o closer, que vai lá e conversa com a pessoa, entende? Mas, para a gente, a inteligência artificial ela é uma ferramenta, um facilitador. Ela não substitui o cérebro lindo, maravilhoso e brilhante que você tem na sua cabecinha, né? Eu faço até uma piada que tem inteligência artificial, burrice natural. Então, você tem que saber o que né? Para onde você está encaminhando. Não dá só para deixar os bots lá fazendo tudo e não prestar atenção. E ela serve para gestão de projetos, serve para tudo, né? Então, não, gente, eu não sei. Apareceu no Threads uma trend lá falando assim, o que a sua profissão faz com a sua cabeça que faz você se diferenciar das pessoas, né? Tipo, das pessoas normais, né? Aí um cara falava, eu tenho a habilidade de fazer tal coisa. Acho que a minha profissão, a minha habilidade é saber exatamente quando um roteiro foi feito por uma inteligência artificial. Gente, eu juro pra vocês, algumas pessoas me mandam uns roteiros e eu falo assim, tá, você demorou 2 minutos pra fazer isso? Porque veio um roteiro tão genérico, assim, um roteiro tão impessoal, Sim. Né? Que não existe isso. Agora, se você fizer um roteiro com um agente, que foi o que eu mostrei na Masterclass ontem, né? Que é um agente de roteiros, ele é treinado para isso. Eu dou um monte de livro para ele ler. Sim. Né? Então, assim, ele é treinado para isso. E eu fico brigando com o ChatGPT, né? Eu falo assim, nossa, você tá sem criatividade. Faz direito. E não sei o quê, para treinando a cabeça dele, né? Vamos forçar isso aí, vamos forçar essa inteligência para entregar o melhor para as pessoas. Então, desativar o modo puxa-saco, né? Porque o ChatGPT tem um modo puxa-saco terrível, cara. Nossa. Mas o fundador falou, acho que ontem, que tem gente que reclamou do ChatGPT 5 não ser tão puxa-saco. Eu prefiro que não seja. Eu também. Você fez aquela trend do Como Vai Conversar Comigo? Que o chat... Eu fiz. Esse daí era do... Que ele falava... Não, mas calma. Falou que eu era uma pessoa muito curiosa. O meu foi engraçado porque eles fizeram O meu computador era um livro. O meu chat GPT era um livrinho. Geralmente ele aparece como uma aura, né? Uma aurazinha, um balãozinho de energia, tal. O meu era um livro. Porque eu sou a pessoa que quer conceitual as coisas, entendeu? Não, me traz o conceito de tal coisa. Me traz, vamos escrever, por exemplo, uma cópia. O conceito da PES, não sei o que lá. E cria para mim em cima disso, e coloca lá. Aí ele falou para mim que, assim, tipo, você é a pessoa que quer conceito e que é muito direta e não gosta de puxa-saquismo.
Totalmente pragmática, que realmente Gente, acho que é a mas o minha cara. ChatGPT me conhece bem, me conhece. Eu sou realmente muito curiosa, eu gosto de saber de todos os assuntos. Então, eu acho que eu tô na profissão certa, porque eu ajudo vários empreendedores e profissionais autônomos, e cada um que eu vou ajudando a crescer nas redes sociais, eu tenho que entrar no universo da pessoa e entender sobre o que ela tá falando, né? Puta, a gente Não- chegou num ponto que para mim é o principal, e acho que esse é o diferencial da nossa agência, sem fazer jabá nem nada mais. A gente se apaixona pelo problema do cliente. É isso. Não pela melhor solução para a agência. Qual que é o problema desse cliente? Ó, o problema dele é tal. Putz, o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? E a gente ficou obcecado em resolver aquilo. E é assim que você gera valor para o cliente. Esse é o roteiro para o sucesso, é o mapa da mina, entendeu? Inclusive, a gente pode dar um exemplo real dessa história, né? A gente tem um futuro cliente em comum, Sim, né? sim. E que ele tá com um aplicativo muito legal, né? Que eu acho que pode falar o nome, será? Acho que não. Não, então não. Segredo de marca. Ainda não podemos falar, mas é um Revelar. aplicativo muito legal em que ele faz um teste para as pessoas entrarem no mercado de trabalho e a partir desse teste ele gera currículos personalizados para a empresa que a pessoa vai enviar esse currículo, Isso. porque até no último episódio que a gente entrevistou aqui o Edu, que fala de comunicação, ele falou que a pessoa procura ele e fala: eu preciso fazer um pitch para uma marca, eu preciso fazer uma palestra para uma marca. Ele fala: um só? Você tem que ter vários, porque cada marca é uma, cada plateia é um, né? E quando você faz um currículo personalizado, vai de acordo com aquela empresa que vai receber. Match perfeito, né? Para você não precisar ficar fazendo um monte de currículos, né? Aí, ele tem uma inteligência que vai fazer isso para você de acordo com os dados que ele vai coletar desse teste que já foi previamente validado fora do Brasil, Perfeito. né? E aí, quando ele enviou para a gente, e a Má, ela era responsável por criar esse projeto, né? Para que a gente possa divulgar mais esse aplicativo, essa plataforma. Só que ela fez muito a mais do que isso. Ela mergulhou na plataforma, É isso. ela foi lá de cliente oculta. É isso aí. Ela foi lá fazer o teste, deu os feedbacks, comentou, fez outra reunião para fechar, precisa melhorar isso daqui. E não era exatamente a alçada dela, Sim. mas ela fez muito a mais. Por quê? Porque se aquilo não estivesse certinho, como é que a gente ia poder avançar nesse Sim. projeto? Como é que isso ia dar certo? Acho que posso falar que o nosso principal objetivo é que a pessoa ela seja satisfeita, cara. E não tem como a gente fazer isso se a gente ficar colocando a minha parte é essa, entendeu? Ainda mais por uma coisa que vai entrar no mercado agora, né? Eles vão fazer o lançamento do produto ainda. Então, tem muitas coisas para ser visualizada antes e é o nosso papel, né? Como as pessoas que vão trabalhar depois com tudo isso que está sendo produzido agora, falar para eles, olha, a gente pode gerar valor com isso que você está entregando, mas se você fizer mais isso, isso e isso, a gente vai entregar mais valor, mais pessoas vão estar interessadas, mais o nosso serviço de fato vai valer a pena para você, né? Então, eu acho que esse é o principal diferencial. A gente não está desesperado por cliente, a gente não está desesperado por vender coisas que não são o que a gente quer de fato entregar para o cliente. O meu interesse é você entrar, eu conseguir entregar valor para você e a gente manter essa parceria. Esse é o meu maior interesse. Mas é esse tipo de profissional que a inteligência artificial não vai conseguir substituir de jeito nenhum. Porque quando a gente olha para algo, para um produto, para um serviço, com um olhar humanizado para aquilo, né? A gente começa a entender os diversos tipos de soluções e também a solução que o cliente quer, porque às vezes o cliente não quer tal solução, Sim. né? Teve uma moça que eu conheci e ela me contou conheci no Shark Tank, né, a Bia. E ela me contou de uma amiga dela. A amiga dela não queria uma marca super escalável. Ela queria aquele valor para ela viver e pronto, ela não queria escalar. Não era o que ela queria. Então, você tem que entender também o que o cliente quer, o que faz sentido para o cliente. Quando eu pego uma cliente para fazer uma mentoria de criação de conteúdo, a primeira coisa que eu pergunto é quanto tempo você tem para criar conteúdo? Porque não adianta eu pegar e falar para a pessoa fazer 5 Reels num dia. Ela não tem esse tempo disponível, ela nem quer fazer isso. Não precisa, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Agora, o profissional que vem com uma receita, com uma fórmula pronta, o ChatGPT faz assim, ó. Em um segundo.
em um segundo. E às vezes muito melhor do que a pessoa. Muito melhor do que a pessoa, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Eu gosto de pedir pro ChatGPT uma coisa muito besta, que é colocar quebra de linhas e emojis. E emojis. Porque eu tenho preguiça. Tenho preguiça. Eu tenho preguiça de colocar emoji, e-mail, essas coisas. Tipo, Sim. mas tem que ter um ou outro, né? Porque. Sim, sim. Então, acho que num contexto geral, a gestão de projetos, ela atravessa todas as matérias, vamos colocar assim, né? Ela atravessa tudo. Ela atravessa... E os meus professores falavam, né? Se você não é capaz de gerenciar um projeto pequenininho, que é a festa da igreja, você não vai ser capaz de gerenciar um baita projeto que é o Detal, sabe? Que é inclusive esse é acho que um desafio para mim que eu quero ter no futuro, que é ir para essa área de marketing com eventos, que eu acho maravilhoso, acho sensacional assim. E cara, eu acho que num contexto geral, a maioria das agências está fazendo feijão com arroz, a gente está fazendo feijão com arroz e batata frita, entendeu? É isso. Para conseguir deixar mais claro possível, eu acho que é isso, assim. Eu acredito muito que o papel das redes sociais seja expandir a nossa comunicação, né? Só mostrar um pouco mais sobre quem a gente é. E aí, as pessoas não entendem quantas coisas estão nos bastidores disso. O quanto isso envolve, o quanto de trabalho. Não é criar um videozinho de 1 minuto. Nossa, não me fala. Tem muita coisa por trás desse vídeo de 1 minuto, né? Existem muitos profissionais trabalhando de verdade nisso. Então, não dá para você achar que você vai enviar e vai ser aquilo e pronto. Não tem como, sabe? É inviável, o negócio não vai sair bem feito. A Lola tá batendo palma ali, porque é verdade. Ela escreveu, esse bilhete é verdade. A Lola sabe. Criar um vídeo ali é um negócio difícil, porque você tem que pensar qual vai ser o início desse vídeo? Vai chamar atenção? Ontem eu mostrei uma pesquisa, acho que eram 138 milhões de vídeos que são assistidos por minuto, né? Por minuto. 138 milhões de vídeos são assistidos por minuto no Brasil. No Brasil, tá? Estou falando em todas as redes sociais. Então, você está concorrendo ali com muita gente. Isso sem falar de toda a questão da mudança algorítmica, que, inclusive, é o que você é especialista, não preciso nem falar, mas que a gente fica sempre correndo para adaptar a estratégia, para olhar para a rede social e falar, putz, o que está funcionando aqui agora? E tem que estar muito ligado. E esse trabalho é um trabalho árduo, né? As pessoas acham que o social media, eles acham que é fácil, mas honestamente eu acho que é uma das coisas que mais dá trabalho, porque você tem que ser muito bom em tudo e cada um é uma etapa ali. Pô, vai ser muito bom escrever o roteiro, muito bom escrever a legenda, vai ser muito bom em fazer o CTA, vai ser muito bom em gravar o vídeo ou criar um Reels ou criar um... Cara, é uma loucura. E quando você faz um calendário editorial, às vezes tem 30 dias de conteúdo, né? Porque isso depende da estratégia. Pensa, você tem que estar pensando nisso. Isso fora a pauta quente, que a gente está falando de um calendário de pautas que foram planejadas, né? Aí surgiu o Felca. Bum! Você tem que olhar o que está acontecendo e falar, isso cabe para o meu cliente, isso faz parte da estratégia que eu determinei junto com ele. Então, meu cliente, grava aqui um vídeo falando sobre isso, a gente quer isso com esse vídeo e vamos embora. Então... a própria rede social, cara, ela já traz uma complexidade enorme para o nosso dia a dia, para a nossa rotina e para o que a gente faz. Mas, Má, eu costumo dizer sempre que o meu trabalho, né, ele complementa o trabalho das agências, né? Porque eu faço com que o cliente, ele simplesmente entenda o que está acontecendo na rede social, entenda o que é um calendário editorial, entenda que só ele pode saber mais sobre o negócio dele, né? Ele que ele sabe é o expert, né? Ele é o expert, ele que sabe sobre o negócio dele, porque isso vai ajudar muito as agências, porque do mesmo jeito que tem muito cliente reclamando de agência, tem muita agência reclamando do cliente. Sim. O cliente não manda nada, não manda um vídeo, não manda um briefing, não manda... Como é que você vai saber o que postar? Perfeito. Você vai ter que postar algo superficial mesmo, porque... Você não sabe sobre aquilo. Você pega um médico cardiologista, por exemplo. Ele que vai falar, né? Quais são os casos que tem lá. O que ele pode agregar na vida do paciente dele. Então, ele tem que mandar o material. E é isso que eu faço normalmente com as minhas clientes. É ensinar elas a produzir conteúdo orgânico sendo elas mesmas. Que eu costumo dizer que só tem uma maneira de não ter concorrência. Sabe qual que é? Não. Qual que é? Se eu te perguntar agora, qual que é o seu diferencial?
Você vai falar, não, porque eu fiz a pós em gestão de projetos, eu fiz não sei o quê. Não, porque isso, quantas pessoas tinham na sua sala? Ah, Um várias. monte de gente. Isso não é seu diferencial. Meu diferencial não é saber de marketing. Isso tem um monte de gente, inclusive eu acompanho e eu indico outras pessoas. O meu diferencial é aquilo que ninguém pode fazer igual. O que ninguém pode fazer igual? Falar do jeito que eu falo, se conectar com o cliente da maneira que eu me conecto, contar as histórias do ponto de vista que só eu tenho. Então, esse é o meu diferencial. A pessoa vai comprar de mim porque ela se identificou com a maneira como eu explico as coisas, como eu ensino as coisas, como eu entrego o resultado. Então, a rede social, a gente nunca teve uma oportunidade tão grande na história da humanidade de mostrar o nosso diferencial. Perfeito. Concordo. Por Né? isso que ela fica falando, Mai, faz conteúdo e eu. O conteúdo é a sua maneira de mostrar o seu único diferencial, porque daí, se alguém chegar para mim e falar assim, Pepe, tá caro a sua mentoria. Como é que tá caro? Só tem eu. Só tem eu que faço isso. Exato. Agora, se você quiser procurar outra pessoa, eu até indico, eu indico. Sim. Porque eu adoro, tem várias pessoas que ensinam a criar conteúdo muito bem na internet, e eu sigo essas pessoas e eu amo essas pessoas Sim. também. Então, cada um tem que se conectar com a maneira de explicar daquele criador de conteúdo que você gosta, entendeu? Não, perfeito. Então, não existe outro diferencial a não ser esse. E isso acho que permeia muito essa questão do marketing pessoal, né? Da marca própria da pessoa, dela ser um produto, né? Dela mesma, assim. Então, acho que, claro, né? A gente pensando aqui nessa questão de marketing e tudo mais, quando a gente leva isso para o cliente, muitas vezes ele não sabe ainda, ele está numa crise de identidade. Aí a gente tem que ajudar ele a se posicionar, e aí entra esse trabalho muito forte, né, da criação do conteúdo orgânico, né, onde ele vai ter ali alguém que, de fato, representa, ou várias pessoas que representam, e a gente sabe que hoje, né, falando de marketing, mercado e tudo mais, a gente sabe que o influenciador é a pessoa que trabalha dentro da empresa e que fala da rotina dela, né? E como é que funciona e tudo tem mais. O GC, agora tem o GE. É isso aí. É isso aí, porque antes não, é o qualquer fulano que eu contratei, é o ator, a atriz, para fazer o conteúdo da minha empresa. Não, a gente quer saber como é que funciona de verdade a sua empresa, quem são as pessoas que trabalham lá, né? E elas que vão fazer conteúdo, e a partir disso que a gente vai engajar, tanto que acho que as maiores marcas que estão no TikTok, que é a Neusadina, tipo, putz, Neusadina, cara, como que é a top 1, assim, sabe? Mas é porque eles entenderam isso, entenderam como usar os memes a favor deles, as trends e tudo mais, e eles têm uma baita comunicação, se mede. Não, gente, o João Adib no TikTok, ele é sensacional. Sensacional. Sim. Ele fala com o público assim como ninguém. O Duolingo também. Duolingo também. Absurdo, né? Duolingo é absurdo, cara. É muito bom. Muito e ele bom. viraliza em todo lugar. Porque ele viraliza no Twitter, ele viraliza no TikTok, ele viraliza no Instagram. E tudo quanto é lugar, assim. Então, multiplataformas, ele faz o omnichannel de verdade. Mas daí eu vou ter que entrar em algo que eu acho que é até perigoso a gente fazer esse tipo de comparação. Eu adoro me inspirar nessas pessoas, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente dá esses grandes exemplos, porque as pessoas acham que sinônimo de sucesso é ter milhões de visualizações. E a coisa não é bem assim. De fato. Às vezes, se você conversa com o seu público qualificado, é daquilo que você precisa para começar. Sim. E daí, eu não sei se entra em projetos isso ou não, mas quando a gente fala de marketing, a gente tem que ter um planejamento a longo prazo. Sim. E também conseguir olhar para trás de uma maneira ampla. Então, você não vai olhar o resultado de um post que você fez ontem. Você vai olhar mensalmente quais tipos de posts deram mais resultados e quantas pessoas você atingiu naquele mês e quantas pessoas vieram para ser seus clientes. Porque se você olhar um a um, você nunca vai conseguir metrificar direito isso e nem testar. Sim, nem testar, não tem como. Uma coisa meio que isolada, né? Tem que ser o todo, de fato. Outro dia chegou um aluno para mim e falou: Pepe, eu tô muito chateado porque eu comecei a fazer vídeo e eu ainda não tô tendo o resultado que eu queria. Só que esse aluno,
ele chegou em mim através da indicação da Ana Lu Zarif. E a Ana Lu tá gigante, tá com 150 mil, Sim. não, 200 mil seguidores agora, 200 mil seguidores orgânicos. E ele achou que ele ia fazer uma semana de post e ia ter 200 mil seguidores. E eu falei, olha, fulano, deixa eu dar uma olhada no seu perfil. Eu olhei, ele tinha feito 6 posts, gente, 6 posts. Só que, apesar de ter feito os seus 6 posts, ele estava atingindo 700, 800 pessoas. Pô, expressivo, um número Exato. expressivo. Gente, só que ele estava mirando no 200 mil. E aí, ele não estava olhando para essas 700 pessoas. Gente, são 700 pessoas. Cada post dele tinha pelo menos 10 comentários. Engajado. Bem engajado. Então, ele tem que chamar essas 10 pessoas e conversar. Porque é assim que vai crescendo. Tudo que você foca, cresce. Só que ele não estava focando nas 10 pessoas. Ele estava focando nos 200 mil da Ana Lu. Sim, Então, é muito complicado. É legal a gente sempre se inspirar em grandes exemplos, mas foca no seu. Sim, e sim, trazer para sua realidade, né? Não dá para pensar, até falando de projetos, imagina qual que é a estrutura que eles têm para conseguir entregar a quantidade de coisas que ele entrega na qualidade que ele entrega. Ele não Sim. tem, tipo, 2 pessoas, ele tem um time lá que trabalha só para ele, só olhando a marca dele, entende? Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. Tipo, urgência vai fazer coisas com muito mais tempo, que ele vai ter que pensar, ele vai ter que estruturar, ele vai ter que produzir, ele vai ter que editar, ele vai ter que fazer tudo. Exato. Em decorrência de um cara que tem uma pessoa para fazer cada item, que vai fazer muito mais rápido, com a qualidade muito maior e que vai te entregar o valor que você espera no final. E no final das contas, é isso que a agência faz. Né? A agência vai resolver o seu problema para você ficar só na linha de frente. Exato. Né? Se preocupar com o que Ou mais a sua importa. marca ficar na linha de frente, caso Sim. você não queira aparecer, né? Porque não é todo mundo que quer aparecer e não é necessário aparecer para a sua marca ir bem, para a sua marca gerar vendas, né? O Lorival que trabalha com o Érico Rocha na Fórmula High Ticket, eu estava falando, ele tem 10 mil seguidores, gente. Ele vende 100 milhões por ano. É absurdo, cara, é um número. Estratégia. Estratégia. É estratégia. Nada mais é do que estratégia. Agora, o cara decidiu investir nele lá atrás. Eu fiz um vídeo no YouTube falando exatamente sobre isso. As pessoas, elas têm que pensar não em quanto que elas vão gastar, mas em quanto de retorno que aquilo vai trazer. Sim. Porque se você ficar focando... Lembra que eu falei que tudo que a gente foca cresce? Tudo que você focar em gasto vai dar mais gasto. Uhum. Foca no retorno, foca no retorno. O que a gente fala aqui para os nossos clientes é que marketing não tem custo, tem investimento. Não é custo. Me custa tanto. Não. O investimento é de tanto, porque você tem a expectativa de ter X lucro lá na frente, né? O ROI de tanto que você quer. E a gente quer poder realizar isso da melhor forma para você, no melhor tempo, com a melhor qualidade, para que você continue com a gente. Porque, afinal de contas, você só fica no lugar se você entender que, de fato, eles estão entregando aquilo que é valor percebido para você e que é lucro percebido para você também, né? Não adianta só gerar valor percebido e não gerar lá no caixa, né? E digo mais, custo é não ter marketing. Com certeza. Não... Quanto você está perdendo por não ter uma agência? Né? Ou um profissional, um especialista? Né? Eu acho que uma coisa complementa a outra e vai muito de acordo com o seu momento. A pessoa vai crescer muito, ela tem que ter uma equipe, ela tem que ter uma agência. Perfeito. Não tem como você crescer muito e não querer demandar. Então, porque aí você está perdendo também. Então, às vezes acontece da pessoa internalizar isso. Uhum. Então, o que ele pensa? É mais fácil eu investir em ter um time meu do que ter uma agência. Mas isso é um erro que muitas vezes acontece porque a pessoa não tem a noção de como gerenciar um time, como gerenciar as pessoas, como que eu faço elas entregarem mais, me entregar melhor, entendeu? Ela contrata o violinista, Isso. Ela contrata o tecladista, um guitarrista. A banda toda. Ela contrata todo mundo, mas aí não tem ninguém para gerenciar Aí aquilo. fala assim, vamos ensaiar agora. Aí um tá tocando El Chan, o outro tá tocando Beethoven, entendeu? Então, assim, isso muitas vezes acontece, que eu acho que é normal. Acho que tem essa certa miopia que às vezes a pessoa quer internalizar. Mas, assim, não é só ter as pessoas. É como você faz para que tudo isso seja de fato uma orquestra que vai tocar e entregar uma linda melodia para você, né? Vai encher o teatro municipal e não vai esvaziar a sua casa, entendeu? Não, total. Então, total. acho que acaba sendo um pouquinho de cada coisa e, enfim, o marketing é uma coisa muito ampla. A gente está falando aqui dessa parte gerencial e tudo mais, mas daria para a gente ficar aqui 5 horas falando de cada etapinha. Puxando esse gancho de erros que as pessoas cometem muito,
até tem a ver com o que você disse, um erro que eu vejo muita gente cometendo é não esperar o resultado chegar. A pessoa, porque o marketing ele é muito amplo, como a Má falou, e ele tem várias metodologias e Sim. várias pessoas, e um não anula o outro. Mas se você decidiu seguir aquela metodologia, vai nela. Não adianta você ficar uma semana nesse, nossa, mas o outro fulano falou que é melhor assim. Aí muda. Não, mas o ciclano falou que é melhor postar somente reels curtos. Aí muda. O outro falou que é melhor só vídeo do YouTube. Aí muda. Aí você não foca em nada. Né? E aí é o que acontece. Quando você contrata vários profissionais, você corre o risco de cada um estar seguindo uma metodologia. Então, você vai contratar o cara que faz estratégia de marketing que fala que é só vídeo curto. Aí você vai contratar outra pessoa que fala que você vai vender high ticket. Já não deu. Já não deu, porque o vídeo curto não consegue vender o high ticket. Exatamente. Então, não é que um é pior ou o outro é pior, melhor, enfim. É só calma. Sim. Se você resolveu seguir algo, vá em frente nisso, que o resultado chega. Mas não adianta você querer mudar o caminho várias vezes, que você não vai chegar a lugar nenhum. Perfeito. Acho que realmente existe uma ansiedade muito grande, porque as pessoas, de fato, acham que o digital ele tem que ser um local, um canal de resultado rápido, né? Às vezes é. Às vezes você vai ter lá o retorno em 30 dias. Às vezes vai demorar 3 meses até acertar, né? Então, isso também envolve toda a questão de como você explica isso para o seu cliente e fala, olha, vamos gerar uma expectativa realista, né? Porque eu estou fazendo o melhor que eu posso para te entregar isso daqui, mas não significa que eu vou te entregar triplicar o seu faturamento em 2 dias, em 4 dias, em 5 dias. Né? Isso também é papel das pessoas da agência, meu papel como uma pessoa que gerencia tudo isso e que está em contato constante com o cliente, mas que também faz parte da mentalidade de growth. Eu preciso testar. Eu preciso testar até eu acertar. Acertei. Maravilha, vamos embora. Agora vamos seguir essa... Porque às vezes eu acho que também quando você trabalha com uma solução única, você está restrito àquilo. Se aquilo não funcionar, o que você vai falar para o seu cliente? Ah, não, a culpa é sua. É isso, assim. Então, existem situações, mas no geral, acho que é isso. Má, eu quero te agradecer demais. Hoje eu tirei a Má do trabalho dela um pouquinho, então a equipe deve estar maluca lá fora, né? Que eu tirei a maestra. No meio da daily, fica complicado, né? Não tem como. Mas eu quero te agradecer. Agradecer a Lola também, que tá aí por trás das câmeras. Sim. Agradecer a Tar. Uma pergunta aqui, claro. que eu sempre falo a Tar Digital. Sempre falei a Tar Digital, tava falando com a Lola agora. Eu agradeço a Tar Digital ou a Tar Connect? A Tar Connect. A Tar Connect. Então a gente tá aqui focada na Tar Connect. A Tar Connect. Agradeço demais. E que venham os próximos capítulos de Mooncast. Quer mandar algum recado pra galera? Quero agradecer, primeiramente, né, por esse convite. Como eu falo, sou fã do Mooncast, estou aqui acompanhando desde o princípio. Estou muito contente da gente poder ter tido esse papo, mesmo que não tenha sido super planejado, como eu gosto de planejamentos. Vai dar uns bons cortes. Né? Mas, principalmente para falar para quem está assistindo a gente aí, se você tem um projeto, né, se você gostaria de tirar o seu projeto do papel, ou se você está num platô, você quer vender mais? Fala com a gente. A gente com certeza vai ter uma solução, vai entregar para você a melhor solução possível. E acho que nesse papo que a gente teve aqui, já deu para entender como que a gente trabalha, né? E eu vou deixar o @ da Má também. Deixe também, pra você falar diretamente com ela. Isso. Caso você queira entender como é que funcionaria uma gestão de projetos dentro da sua empresa. Boa. Pode ser de carro, pode ser de caneca, pode ser o que for. Isso aí. De eventos, né? Vamos manifestar aí. Sim, de eventos. Também. De eventos, massa. eu vou deixar aqui o Instagram dela para você mandar uma DM para ela, tá bom? Porque ela vai começar a produzir conteúdo que eu tô puxando a orelha dela. Inclusive, a gente está num momento aqui na nossa assessoria de marketing que a gente está fazendo uma campanha até o final de agosto. Então, quem tiver interesse em contratar com desconto, né, a estratégia de Growth Market 5.0, entra lá na nossa LP, entra nas nossas redes sociais, que você tem a oportunidade de contratar esse serviço todo que eu falei aqui, com essa galera toda, com 60% off. Só em agosto. Cupom Mooncast! Só em agosto, hein? Só em agosto. Mas é isso, é uma ação que a gente está fazendo e acaba mesmo em agosto e a gente volta, né, a trabalhar
com nossos valores aí, todos normaizinhos. Então aproveita, hein, Tem que gente? aproveitar, porque, pô, 60%, bicho, não, sabe? É uma oportunidade única, não volta mais. Vou Então é isso. aproveitar mesmo. E é isso, meu arroba, pra quem quiser falar comigo, é maiara.aguilera, igual da Cristina Aguilera, sim. Né? Pode me mandar mensagem, com certeza eu vou atender você, vou entender o que você precisa. E se possível for, a gente vai fechar uma parceria. Isso aí, gente. Então, até o próximo episódio. Não esquece de comentar aqui, deixa o joinha, se inscreve no canal, manda pros amigos, pras amigas, que a gente teve um papo que realmente foi uma aula. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até!